A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. E aqui na TV passando um vídeo meu, ó, do canal Apologética Católica e Debates. Muito bem, aqui atrás na TV. Meus queridos amados hermanitos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal de evangelização. Já dê o like, já meta o dedo no like, já compartilhe para seus grupos de apologética, de patrística, da sua paróquia. Compartilhe, não brinque não. Certo? Aqui ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, vamos ler. Contribua com esse apostolado pixtabira674@gmail.com. Tá o nome da minha esposa Maria Juliana Pix. Nos ajude. Estamos naquela empreitada de perfurarmos um poço aqui, nesse lugar tão seco, né? E eu creio que acontecerá o milagre do cajado de Moisés. Meteu na rocha e saiu água. Quando furar 3, furar a rocha aqui, primeiro precisamos conseguir o dinheiro. Para não termos condições, contamos com a sua ajuda. Quanto você pode doar, não importa a quantidade que seja, nos ajude. Quando o perfurar 3 chegar, vai ser o cajado de Moisés na rocha, vai estarricar água para todo lado aqui, para que nós possamos sobreviver. Sem água não temos como sobreviver. O nosso corpo necessita de 70% de água. Assim como a terra é 70% de água, também nós somos também 70% de água, certo? Então nos ajude, conte com nossas orações, o rosário da madrugada por aqueles que nos ajudam. Meus queridos amados irmãos e irmãs, no dia de ontem um irmão me fez uma pergunta, né? Eu não vou citar o nome dele, mas a esposa é protestante, toda a família da esposa é protestante, e ele me fez uma pergunta. Eu respondi a ele num versículo, mas eu prefiro gravar um vídeo com mais detalhe em cima disso. É porque eu vou trazer um vídeo, né? Nesse momento que eu sem tema para gravar vídeos, mas claro que tem muitos gravados já na galeria, eu resolvi trazer um vídeo. E o vídeo que muitos protestantes, um tema, aliás, desse vídeo, em que muitos protestantes, por falta de conhecimento de Bíblia, né, principalmente as seitas mortalistas, deturpam. Primeiro eles já deturpam, né, aqui, ó. E já deturpam aqui. A pergunta do irmão foi: onde estava Jesus quando morreu? Vamos pegar aqui. Primeiro, Jesus disse a São Dimas convertido na cruz, em Lucas 23, versículo 42 e 43. Jesus diz para ele, depois que ele reconhece seus pecados, né? Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Onde é o reino de Jesus? A teologia da libertação, os mundanos, os ateus, os satanistas, dizem que o reino de Jesus foi aqui. Como Jesus foi frustrado o seu reino, não deu certo, né? Jesus foi embora. Mas na realidade é mentira. Que quando Pilatos pergunta a Jesus, não é? Ora, tu és rei? Jesus diz: tu dizes. Então cadê os teus súditos? Cadê os para te defender, né? O que é que Jesus disse? Meu reino não é desse mundo. Esquece. Isso é a falta de conhecimento. Jesus foi claro quando ele disse: meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Tem um pedacinho do reino de Deus aqui? Tem. A igreja. A igreja é tirada desse mundo? Acabou-se. Não tem um pedaço de reino de Deus aqui agora, aqui nesse mundo. Então é necessário entender o contexto verídico da coisa para não sair mentindo e crendo em coisas erradas pelas seitas mortalistas, pelos ateus e pela teologia da libertação. Certo? Então Jesus diz a ele no 43, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então já vê lá que o reino de Jesus é onde? No paraíso. O paraíso é o quê? O céu. Tá claro? Então, as seitas mortalistas dizem o seguinte: Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, no céu. Por que a Bíblia diz que Jesus estava também detido no inferno?
Atos, vamos para Atos. Atos capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Olha o que diz Pedro no seu discurso, sua primeira pregação, como chefe da igreja. Em Atos 2, 27, ele diz, falando de uma passagem de Davi, lá do Salmo 15, de 8 a 11, o seguinte: pois não deixarás minha alma na região dos mortos. Aqui ao meu lado está a Vulgata de São Jerônimo. A Vulgata de São Jerônimo diz: pois não deixarás minha alma no inferno. Peraí. Como assim? Mas Jesus disse ao homem: ainda hoje estarás comigo no céu. E a Bíblia está contradizendo agora, dizendo: não deixarás minha alma no inferno. E isso está fazendo referência a Jesus. Sim, está fazendo referência a Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que acontece com Jesus quando ele morre, a pergunta que deve ser feita é essa: foi para o céu ou foi para o inferno? Veja que Jesus diz a Dimas na cruz, presta atenção: ainda hoje, não quer dizer agora mesmo estarás comigo, não disse agora. Porque Jesus, no momento que morreu, ele desceu aos infernos. Desceu aos infernos para salvar os que estavam no limbo. Certo? Eu vou falar mais na frente a respeito disso. Então o que é que acontece? Olha num fogo aqui que tá. Então, Jesus disse ainda hoje. Não disse naquele momento. Então, a pergunta é: quando Jesus morre, ele vai para o céu ou para o inferno? De primeira, para o inferno. Por que Jesus vai para o inferno? Porque Jesus está carregado dos nossos pecados. Isaías 52, ele levou sobre si os nossos pecados e nossas enfermidades. Então ele foi para onde? Para o inferno. Por isso que ele diz: tenho agora em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Lá no Apocalipse. Porque Jesus, ao vencer, encravado na cruz, o pecado do mundo inteiro, levando o pecado do mundo inteiro sobre si, ele foi levado para onde? Para o lugar onde é o pecado, ao inferno. E pregar o evangelho para os que estavam no limbo. O que era um limbo? Um lugar que tinha no inferno, que não fazia parte do sofrimento. E que foi, quando Jesus tira essas pessoas do limbo, o limbo deixa de existir. Só um momento que meteram fogo ali, minha Nossa Senhora, só para atrapalhar o vídeo. Eita, meu Deus do céu. Só um momento aí, eu vou ter que... Não, vou cortar, vai ficar assim mesmo. Meus irmãos, gravar um vídeo de religiosidade, você acha que o capeta deixa assim fácil? Hã? Deixa não. Meteram fogo aqui, ó. Tá a fumaça aqui entrando agora, tomando meu fôlego pelo vitrô. Sem... Assim não tenho as mínimas condições de gravar um vídeo. Quem é que tá fazendo isso? Meu próprio pai. Deixa as coisas como é que é. Né? Olha só. Então Jesus desce ao limbo, ou seja, aos infernos, e prega o evangelho. Limbo era uma parte que tinha nos infernos. Quando Jesus evacuou o limbo, ele deixa de existir. Esse lugar já não existe mais. Ele já não existe mais. Certo? Fábio, assim então acaba o conceito de purgatório? Não. Esse lugar, chamado limbo, ele não jamais existe. Passa a existir, ou seja, que já existia na crença veterotestamentária, está lá no livro Macabeus, oração pelos mortos, o purgatório, que assim fica separado do inferno, mas que fica pegado com o inferno. Você entendeu? Sendo assim o limbo fechado. Então, essa crença de que as crianças abortadas e que morrem por negligências dos pais sem o batismo vai para o limbo, um lugar do inferno que não participa do fogo, é conversa fiada. Quando Jesus evacuou o limbo, ele deixa de existir. Todos os que estão no inferno vai participar do sofrimento. Não tem essa.
Bento XVI, com alguns teólogos, estudaram a questão do limbo e chegaram a uma conclusão. Ele já não existe mais no momento em que Jesus evacuou, tirou aquelas pessoas que estavam no limbo. Já não existe mais. Mas e essa questão de minha alma não foi deixada no inferno? Porque Jesus levou em alma os nossos pecados, mas não foi sobre si, sobre o seu corpo, sim, mas o inferno, o pecado é algo espiritual. Foi levado em alma em espírito ao inferno. Catarina Emmerich, ou Emmerich, mostra essa visão de Jesus. Jesus mostrou para ela essa trajetória toda de pregar para os que estavam lá, viu Dimas e o triunfo deles entrando no céu. É bom você estudar a Beata Catarina Emmerich sobre isto, tá? Sobre isso aí. Então, ele sobe para o céu. E Jesus prometeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Então, a pergunta é: Jesus estava fazendo o que no mundo dos mortos? Pregando o evangelho, desceu para o inferno para deixar nossos pecados lá, pregando o evangelho para os que estavam no limbo. E aí, tudo isso aqui, que eu estou falando aqui agora, não é? E ainda diz assim, ó, no 31, ele não foi abandonado na região dos mortos e sua alma não conhecia a corrupção. No 28 diz: fizeste-me conhecer os caminhos da vida eterna, né? e me encherás de alegria com a visão de tua face. Jesus está diante da face de Deus. Só que lembre-se, em espírito, em alma. E aí, a seita do sétimo dia, mortalista, vai dizer: isso aqui é conversa fiada, e anula tudo isso. Mas onde está, Fábio? 1 de Pedro, vamos lá? 1 de Pedro 3, 19. Nesse mesmo espírito que ele foi pregar os espíritos que estavam detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, que estava, a Vulgata diz que estavam presos no limbo, diz a Vulgata de São Jerônimo, no limbo. Ah, mas está dizendo que Jesus desceu ao limbo, onde estavam detidas as almas, não é? Porque de Adão a Noé, foram afogadas nas águas de Noé, os tempos de Noé, a Cristo. Inclusive ela viu também, mirei que Adão também. Olha só, no 4:6 diz: pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. E o que é viver, seja salvo segundo o Espírito, Espírito minúsculo, em alma. Condenado a humanidade de carne e salva a alma. Foi acontecer com eles. Mas aí a seita mortalista e outras seitas mortalistas diz: tudo isso aqui foi em vão. Conversa para boi dormir. Jesus estava apenas no sepulcro dormindo, não é? Anulando a Bíblia, anulando a palavra de Deus. Anulais a palavra de Deus por vossa maldita doutrina, que tornou-se tradição entre vós, as seitas mortalistas. Marcos 7. Está falando para os judeus, é claro. Podemos usar nesse contexto para esses hereges mortalistas. Por quê? Porque os hereges vão dizer isso aqui, ó. João, capítulo 20, versículo de número 17. Jesus disse a Maria Madalena: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Tudo isso que nós vimos dentro da Bíblia está falando de Jesus em corpo ou Jesus fora do corpo? Está falando em Jesus fora do corpo. Está falando em Jesus em alma. A alma de Cristo está falando. Então a alma de Cristo, enquanto seu corpo jazia no sepulcro, a sua alma descia ao limbo, pregava o evangelho para os que estavam no limbo. Como você viu aqui na Bíblia, 1 de Pedro 4, 6. Por isso foi o evangelho pregado aos mortos. Você está compreendendo? Aí vem a seita mortalista com isso aqui para dizer: Jesus estava no sepulcro, Jesus não estava lá coisa nenhuma. Então anula o 23:43 de Lucas. É mentira, aquele reino que Jesus está falando ali não é o reino dos céus. Aí anula e deturpa, porque tem vários protestantes aqui, tradução protestante anulada, trocaram paraíso por reino terrestre. Veja, meus irmãos, o quanto é terrível essas seitas de Satanás. Veja o quanto essas seitas de Satanás adulteram a Sagrada Escritura para viver o seu labor, viverem o seu prazer, as suas malditos falsos raciocínios. E com isso o evangelho da verdade é pisado. E com essas mentiras saem por aí, mentindo nas portas, engabelando pessoas que não conhecem nem a mão esquerda e nem a direita. E vão para as seitas de Satanás. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Seitas de Satanás. Seitas diabólicas. Pervertendo e mentindo contra o caminho da verdade, para que as pessoas não se salvem em alma. Vamos à resposta. Jesus disse ao homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De que maneira o homem vai estar com Jesus no paraíso? Os seus corpos foram sepultados, tanto do homem como de Jesus, em alma. Jesus salvou a alma do homem. No trajetório mostrado na visão de Catarina Emerek, ele desce ao limbo, prega, ela vê a alma de Dimas e a entrada triunfal deles no céu. Cumprindo o que ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então diz que Jesus passa aquele dia de sábado. Depois das 3 horas da tarde, quando ele desce aos infernos, o homem também vai com ele para um lugar chamado limbo que tinha no inferno. Jesus prega, evangeliza. A evangelização não é de uma hora para outra, eram muitas almas, precisavam ouvir, porque eram pessoas de Deus, mas a eternidade estava fechada, o véu se rasgou, estava fechado para eles, e o véu se rasga quando Jesus diz que tudo está consumado. A lei veterotestamentária é rasgada ao meio, que condenava a todos, e agora a lei salvífica da salvação. Prega o evangelho salvífico de vida eterna. E eles sobem com Jesus para o paraíso, ou seja, para o céu, para a vida eterna. E aqui Jesus disse a Maria Madalena, mas quando Jesus disse a Maria Madalena que ainda não tinha subido ao Pai, era em quê? Em corpo. Aí está o erro das heresias. Quando Jesus fala isso aqui para Maria Madalena, é em corpo. Porque em alma ele já tinha subido, que nem você viu aqui, ele já tinha visto a face. Outra vez. Atos 2, 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida eterna, subindo para a vida. E me encherás de alegria com a visão de tua face. Ele viu a face do Senhor. Em alma. Em espírito. E agora, ele está dizendo a Maria Madalena que não subiu em corpo ainda ao céu. Com seu corpo ressuscitado, pois tinha ressuscitado. Se você vê o versículo 1 do primeiro dia da semana, que se erguia o sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro. Bom, viu lá que Jesus não estava no sepulcro. Você lê tudo isso aqui, todo o capítulo 20, aí você vai ver
que verdadeiramente ele ressuscitou. Se você pega nos evangelhos de Lucas, no evangelho de Mateus, anjos aparecem dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? Então, meus irmãos, quando Jesus fala, Maria Madalena, ainda não me toques, porque ainda não subi para o Pai, está falando em corpo, porque ninguém pode tocar no alma e em espírito. Jesus está ressuscitado, tanto que tu me toca. 8 dias depois, em outro domingo, após o domingo da ressurreição. Está explicado? Entende o angu que fazem essas heresias mortalistas? Tentando dar explicação disso aqui, que a alma de Jesus estava dormindo no sepulcro, não foi para canto nenhum, anulando a Bíblia. Você está entendendo? O perigo dessas seitas mentindo para o povo. Por quê? Porque elas têm que cumprir o 8:44 de João. São filhos e filhas do pai da mentira. Então tem que falar o quê? Mentira. Mais uma vez, meus irmãos, aí está o Pix para quem quer nos ajudar. Compartilhe esses vídeos de ensinamentos para seus grupos. Quando você compartilha, você é evangelizador. Tá certo? Passando um vídeo meu aqui atrás, ó. Do canal Apostólica Católica e Debates. Apostólica Católica e Debates. Esse vídeo também vai, com o tempo, esses vídeos são postados primeiro no canal do Ex-Protestantes Fábio Pentecoste, com 1 mês, com 2 meses também vai para esse canal aqui, o canal Apologética Católica e Debates, certo? Deus abençoe vocês. Mais uma vez o Pix aqui ao lado para quem quer nos ajudar. Nos ajude com quanto você puder. Sobrevivemos disso, meu irmão. Minha irmã, muito obrigado. Deus lhes pague. Deus abençoe a cada um de vocês que contribui, que nos ajuda. Certo? Deus abençoe. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vire.